Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E hoje recebemos aqui em Natal, estamos no Hotel Majestic, para conversar com a professora Desirê Salgado. Ela é professora da Universidade Federal do Paraná e conosco está participando do Setembro Cidadão e vai falar sobre um tema muito importante que é violência contra a mulher e a participação da mulher na política. Bem-vinda, professora, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Muito obrigada. Um prazer tê-la conosco. E eu gostaria que a senhora pudesse compartilhar com os nossos telespectadores qual é a visão que a professora tem em relação à importância da participação da mulher na política. Infelizmente, por conta da estrutura social, por conta da mentalidade, por conta de um patriarcado que tem se mantido nos últimos anos, as mulheres têm mais dificuldades de disputar na arena política. Ela não tem um teto seu, muitas vezes. O tempo livre dela, às vezes, não pode ser dedicado ao seu desenvolvimento pessoal ou a uma discussão política. O tempo livre da mulher, muitas vezes, é utilizado com um trabalho não remunerado para a manutenção e organização da casa. Cuida da casa, dos filhos, dos afazeres do próprio marido também, não é? Exatamente. É muito cuidadora, né? A gente tem uma leitura que a mulher deveria cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos idosos, e isso faz com que a mulher não tenha esse tempo para se dedicar para a política. Também temos a questão econômica, né? A gente tem aí um índice de 30,4% de mulheres com mais de 16 anos que não têm renda própria. Então, como é que a gente vai discutir? Como é que a gente vai ter coragem de dizer que essas mulheres não têm vontade ou não têm interesse de entrar para a política, né? Se a pessoa não tem nenhuma possibilidade de autodeterminação, como é que vai discutir política? Professora, e comumente nós observamos que quando chegam os períodos eleitorais, poucas mulheres acabam se inscrevendo para participar desses processos. E algumas pessoas argumentam, dizem o seguinte: estamos dando as oportunidades, mas elas é que não querem participar. O que a senhora pode dizer a respeito disso? Na verdade, aí algumas coisas que acabam se confundindo nessa leitura. Talvez por má fé, talvez não, né? Primeiro que as mulheres não vão se interessar em entrar em partidos que são absolutamente antidemocráticos, dominados por algumas oligarquias locais ou nacionais e que não dão espaço para nenhum pluralismo. Aí eu pergunto que mulher teria hoje, de fato, vontade de tentar enfrentar essa estrutura engessada, sabendo que não vai ter nenhum apoio dos partidos políticos. Então eu tenho sugerido para os partidos que querem, de fato, mulheres interessadas, que escrevam resoluções, que determinem, por meio de uma resolução partidária, que espaço elas terão, que apoio elas terão, quanto tempo de TV, quanto dos recursos partidários, quanto do recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, porque as mulheres às vezes nem recursos próprios têm para investir na campanha eleitoral, exatamente por conta dessa diferença de salários e de impossibilidade de construção de um patrimônio próprio. Sem capital econômico, sem poder contar com os partidos políticos, que interesse vai ter a mulher? Só se for alguém com muita vontade, aí mulheres extraordinárias. E a política não pode ser formada só por mulheres extraordinárias, já que a gente está cheio de homem ordinário aí na política. Pois é. E aí nós temos, inclusive, a situação, infelizmente, de que se observa que tem mulheres que acabam sendo usadas dentro de partidos políticos como laranja, né, para emprestar seu nome e completar a cota de gênero dentro do partido para concorrer às eleições e também para receber o fundo partidário e depois repassar, como nós já vimos várias vezes, incluindo o próprio partido do presidente da República, dentre outros, que acabaram criando essa situação lamentável. Ver o desrespeito que se tem com as mulheres, né, inclusive dentro dos partidos políticos. O Tribunal Superior Eleitoral deu recentemente uma decisão bastante forte em relação a isso, que talvez faça os partidos repensarem essa estratégia. Em alguns anos, algumas mulheres sequer sabiam que eram candidatas e depois vinham-se vinculadas a um processo judicial que gerava, inclusive, restrição de direitos fundamentais. Que coisa incrível, né? E aí eu lhe pergunto, professora, na sua avaliação, né, nós temos um potencial, apesar de tantas dificuldades que observamos no Brasil, para uma participação mais efetiva da mulher na política, e não somente eu me refiro à questão da política partidária, eleitoral, mas também a participação em movimentos, organizações sociais, em sindicatos, a participação da mulher em diversos outros ambientes, como se considera a própria micropolítica também, como síndicas de prédios e tantos outros ambientes.
Temos um clima mais favorável ou está mais difícil da participação da mulher? As mulheres têm participado na micropolítica. Depois que elas ingressam em instituições, sejam elas bem formalizadas ou não, então movimentos sociais, sindicatos, que o filtro se mostra mais presente, assim, né? Então a gente tem muitas mulheres que são líderes de movimentos pequenos e depois, quando começam a integrar um grande movimento social, acabam sendo escanteadas por conta da estrutura patriarcal. A mulher já está envolvida nisso. A mesma coisa se a gente for falar, por exemplo, do Poder Judiciário. Há muitas mulheres ingressando no Poder Judiciário, mas poucas mulheres presidindo tribunais. Poucas ou até mulheres, chegando aos tribunais, né? Às vezes até chegando. A gente tem um problema, inclusive, nos tribunais regionais federais, que um deles não tem nem mulher, né? Então a gente vai ter aí esse gargalo, né? Que as mulheres estão se colocando à disposição do debate político, mas têm enfrentado algumas dificuldades. Nós somos 52% do eleitorado e 44% das filiações partidárias. Ou seja, o interesse existe. O que existe também é um conjunto de obstáculos que uma mulher sozinha não vai conseguir vencer. É preciso uma política pública, uma mudança de mentalidade para que isso mude. Uma consciência coletiva, né? Isso. O que eu peço que a professora explique para o nosso telespectador o que é o patriarcado, né? O que é o patriarcado, de que maneira há interferência disso em relação à questão da menor participação da mulher na política partidária. Eu gostaria muito de dizer à cidadã e ao cidadão que estão nos acompanhando nesse Boa Tarde que era uma ideia muito antiga de que os homens eram superiores às mulheres em muitos aspectos e que existiam atividades dedicadas aos homens e atividades que as mulheres podiam fazer e outras não. No entanto, em discursos muito recentes, inclusive de líderes políticos, nós temos ouvido aí que essa ideia permanece. Uma noção de que por conta da natureza ou por conta... Que a mulher seria mais fraca do que o homem, por questão de o homem ter mais músculo, é mais forte, aí tem coisa que é só o homem e tem coisa que seria só a mulher. Que é uma inteligência diferente, que a mulher precisa de alguém que guie essa vontade. Ou seja, e a gente ainda hoje tem essa estrutura patriarcal bastante forte, sendo inclusive reafirmada, às vezes por programas de televisão, em TV aberta, que é uma concessão de serviço público e, portanto, não deveria promover valores inconstitucionais, porque a Constituição deixa claro que existe igualdade aí entre homem e mulher. Professora Desirê Salgado, da Universidade Federal do Paraná, conosco aqui, ela está participando do evento do Setembro Cidadão, que traz uma discussão importante sobre a participação da mulher na política. Eu gostaria que a senhora pudesse nos falar um pouquinho, já entrando em outro assunto, que é a violência contra a mulher. Por que isto continua a acontecer nos tempos onde a gente ainda se acha civilizado? Não sei por quanto tempo a gente vai continuar se achando civilizado, né? Mas a gente tem aí uma discussão de que, exatamente por conta da mentalidade patriarcal, de que o homem ainda se acha possível exercer algum poder sobre a mulher. Inclusive infligindo castigos físicos, ameaçando... Ou acha que a mulher é propriedade, né? Tem a questão do nome, né? Eu tenho uma implicância com isso. Eu sei que é uma discussão boa de fazer, a gente ia precisar de muito tempo, mas o fato de a gente ter uma mulher, né? uma cidadã que tem o nome do pai como seu sobrenome, e quando ela se casa, ela deixa esse sobrenome que é do seu pai e passa a ter o sobrenome do marido, faz com que a gente naturalize essa forma de propriedade ou de influência, de exercício, né? De poder. Né? E não é só pela violência física, não é só pelos assassinatos, pelos feminicídios, pelo estupro, até a violência simbólica, às vezes violência financeira, que o cidadão que não deixa a gente gastar o dinheiro como a gente quiser. Sim. Né? Então, não, você não vai gastar o dinheiro com isso, não. Eu que vou dizer como é que a gente vai aplicar o dinheiro, que carro que a gente vai comprar, se a gente vai trocar de casa ou não, e a mulher não participa dessa discussão, ainda que ela colabore de maneira intensa para a formação desse patrimônio. Então, isso é uma forma de violência financeira. Porque não é pelo fato de muitas vezes ela não estar trabalhando fora de casa que o trabalho dela dentro de casa não ajuda que o marido até conquiste esse recurso financeiro, né, fora de casa, porque sem ela não conseguiria se organizar até para trabalhar, né? Exatamente, isso é desprezado muitas vezes. E a violência simbólica é quando diminuem as nossas capacidades. Eu tenho estudado muito isso porque é visível que as mulheres, mesmo no mundo corporativo, não só no mundo político, elas se acham menos capazes do que os homens para diversas atividades. Isso vem por causa de uma violência simbólica constante
absolutamente frequente que a todo momento diz: você não é capaz, você não é capaz. Daí a gente acaba desenvolvendo uma síndrome de impostora, em que a gente, mesmo tendo mais capacidades do que os homens, se acha menos. E aí não bota o nome na luta, não bota o nome como alternativa ao eleitorado. Que outros exemplos de violência simbólica podem se desdobrar em violência física contra a mulher? Às vezes há uma autorização a essa violência física por conta da violência simbólica, mas eu vou lembrar com você e com vocês aí de casa, como é que a gente trata algumas características que são muito positivas na política para homens e para mulheres. Um homem que bate na mesa, que fala grosso, que fala alto, que lidera, ele sim, ele precisa estar ali. Se uma mulher faz isso, ela é o quê? Ela é louca, tá histérica, está precisando de alguma coisa. Ou seja, isso é uma forma de violência simbólica absolutamente escancarada. Sem falar, não sei se passou aqui pelo Rio Grande do Norte, espero que não, dos adesivos com a figura da presidenta da República nos tanques de gasolina dos carros, quando a gasolina estava, aliás, muito mais barata do que hoje e muito mais barata do que no governo que a sucedeu diretamente. Uma falta de respeito terrível, né? E isso autoriza a violência. Se eu posso fazer isso com a figura da presidenta da República, o que eu posso fazer com uma mulher que está passando na rua? Isso autoriza, inclusive, a violência física. E a história também de querer interferir em relação ao que a mulher veste, a como ela anda, como ela se porta, né? Muitas vezes não pode, já quer julgar, dizer outras coisas com a própria mulher, de acordo com a forma que ela está se vestindo ou com o que ela está fazendo, né? Implicar com tudo com a gente. Por que não pinta o cabelo, que está ficando branco? Por que não faz a unha? Ou porque faz a unha, porque botou essa roupa? Não tem condições, né? O problema é que as mulheres às vezes não conseguem se tornar independentes disso, até por questões financeiras. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a participação da nossa convidada de hoje. Um prazer conversar com a professora Desirê Salgado, da Universidade Federal do Paraná, no nosso Boa Tarde Cidadão. E eu peço que a professora deixe uma reflexão final ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte que nos ouve e nos assiste nesse momento. Eu gostaria de agradecer o convite dessa entrevista, o convite de vir a Natal. Para quem vem do Sul, ver esse mar maravilhoso, ter esse sol todo, já é um grande presente. E vou dizer para vocês aí que continuem valorizando e insistindo nessa tradição que vocês têm aqui de sempre valorizarem a mulher na política, né? O Rio Grande do Norte tem os primeiros exemplos de mulher eleitora, de deputada, de prefeita. Ou seja, vocês estão na vanguarda, não abandonem. Continuem com essa coragem, empurrem o Brasil inteiro aí com a única governadora agora e que vocês consigam aí fazer com que a gente avance com vocês. Perfeito, muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão e a professora, também turista, aqui nossa convidada, recebe um kit de produtos Lucena para aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigada. Certamente será muito bem-vindo aí esses produtos regionais aqui do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua presença. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde Cidadão.